Vamos começar. Advertência contra Nínive, livro da visão, de Naum, de Elcós. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazã e o Carmelo se desvanecem, e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem, e as colinas se derretem. A terra se agita na sua presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo, e as rochas se despedaçam diante dele. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Embora estejam entrelaçados como espinhos e encharcados de bebida como bêbados, serão consumidos como a palha mais seca. Foi de você, ó Nínive, que saiu aquele que trama perversidades, que planeja o mal contra o Senhor. Assim diz o Senhor: apesar de serem fortes e numerosos, serão ceifados e destruídos. Mas você, Judá, embora eu a tenha afligido, não a afligirei mais. Agora vou quebrar o jugo do seu pescoço e arrancar as suas algemas. O Senhor decreta o seguinte a seu respeito, ó rei de Nínive: você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. Vejam, sobre os montes dos pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Capítulo 2. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde fortaleza, vigie a estrada, prepare a resistência, reúna todas as suas forças. O Senhor restaurará o esplendor de Jacó, restaurará o esplendor de Israel. Embora os saqueadores tenham devastado e destruído as suas videiras, os escudos e os uniformes dos soldados inimigos são vermelhos. Os seus carros de guerra reluzem quando se alinham para a batalha. Agitam-se as lanças de pinho. Os carros de guerra percorrem loucamente as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões. Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos. As suas tropas de elite são convocadas, mas elas vêm tropeçando, correm para a muralha da cidade para formar a linha de proteção. As comportas dos canais são abertas e o palácio desaba. Está decretado: a cidade irá para o exílio, será deportada. As jovens tomadas como escravas batem no peito. Seu gemer é como o arrulhar das pombas. Nínive é como um açude antigo cujas águas estão vazando. Parem, parem, eles gritam, mas ninguém sequer olha para trás. Saqueiam a prata, saqueiam o ouro. Sua riqueza não tem fim. Está repleta de objetos de valor. Ah, devastação, destruição, desolação. Os corações se derretem, os joelhos vacilam, todos os corpos tremem e o rosto de todos empalidece. Onde está agora a toca dos leões? O lugar em que alimentavam seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para seus filhotes, estrangulava animais para suas leoas e enchia suas covas de presas?
e as suas tocas de vítimas. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra sua caça, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Ai da cidade sanguinária, capítulo 3, repleta de fraudes e cheias de roubos, sempre fazendo as suas vítimas. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Muitos mortos, montanhas de cadáveres, corpos sem conta, gente tropeçando por cima deles. Tudo por conta do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com a sua prostituição e povos com a sua feitiçaria. Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto, mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei imundície sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. Todos os que a virem fugirão, dizendo: Nínive está arrasada. Quem a lamentará? Onde encontrarei quem a console? Acaso você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo, rodeada de águas? O rio era a sua defesa, as águas, o seu muro. A Etiópia e o Egito eram a sua força ilimitada. Put e a Líbia estavam entre os seus aliados. Apesar disso, ela foi deportada, levada para o exílio. Em todas as esquinas, as suas crianças foram massacradas. Lançaram sortes para decidir o destino dos seus nobres. Todos os poderosos foram acorrentados. Você ficará embriagada, irá esconder-se, tentando proteger-se do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras carregadas de figos maduros. Basta sacudi-las, e os figos caem em bocas vorazes. Olhe bem para as suas tropas, não passam de mulheres. As suas portas estão escancaradas para os seus inimigos. O fogo devorou as suas trancas. Reserve água para o tempo do cerco. Reforce as suas fortalezas. Entre no barco. Pise a argamassa, prepare a força para os tijolos. Mesmo assim, o fogo consumirá você. A espada a eliminará, e como gafanhotos devastadores a devorará. Multiplique-se como gafanhotos devastadores, multiplique-se como gafanhotos peregrinos. Você multiplicou os seus comerciantes, tornando-os mais numerosos que as estrelas do céu. Mas como gafanhotos devastadores, eles devoram o país e depois voam para longe. Seus guardas são como gafanhotos peregrinos, os seus oficiais como enxame de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios, mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem, o seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga, a sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito, bate palmas pela sua queda, pois quem não sofreu por sua crueldade sem limites? Agora nós vamos para Isaías 43. Um minutinho. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador.
Dou o Egito como resgate para livrá-lo, e a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra, as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para minha glória, a quem formei e fiz. Trago o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Todas as nações se reúnem e os povos se ajuntam. Qual deles predisse isso e anunciou as coisas passadas? Que eles façam entrar suas testemunhas, para provarem que estavam certos, para que outros ouçam e digam, é verdade. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim, e entendam que eu sou Deus. Antes de mim nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vocês, mandarei inimigos contra a Babilônia. E farei todos os babilônios descerem como fugitivos nos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, e o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamaste o meu louvor. Contudo, você não me invocou, Jacó, embora você tenha ficado exausto por minha causa, ó Israel. Não foi por mim que você trouxe ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que você honrou com seus sacrifícios. Não o sobrecarreguei com ofertas de cereal, nem o deixei exausto com exigências de incenso. Você não me comprou nenhuma cana aromática, nem me saciou com a gordura de seus sacrifícios. Mas você me sobrecarregou com seus pecados e me deixou exausto com suas ofensas. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa, apresente o argumento para provar sua inocência. Seu primeiro pai pecou, seus porta-vozes se rebelaram contra mim. Por isso, envergonharei os líderes do templo e entregarei Jacó à destruição e Israel à zombaria. Até aqui. Uau, fortíssimo. Que texto, né? Tanto Naum quanto o livro de Isaías 43. Extraordinário. Vamos começar aqui por Naum, fazendo uma reflexão. Lemos o livro todo, né? Completo de Naum. Ele é um livro que ele foi escrito aproximadamente 663 a 612 a.C. E ele está sendo direcionado aqui a Nínive.
Nínive era a capital do Império Assírio, era um povo inimigo de Israel. E aqui a gente vê que esse livro ele não é apenas um julgamento sobre Nínive, mas é uma revelação da justiça de Deus, né? E da salvação de Deus para aqueles que o amam, que o confiam, que o conhecem, né? É uma salvação que se cumpre plenamente em Yeshua. E o versículo que eu destaco aqui no livro de Naum é o Naum 1:7. Está escrito assim: o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhecem os que confiam nele. Fala de novo esse versículo. Para você gravar esse versículo no seu coração, para você gravar esse versículo aí durante toda essa semana. O Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece os que confiam nele. Aleluia. O Senhor é bom. Essa bondade de Deus, ela não é apenas um atributo dele, mas é a essência do nosso Deus, é a própria essência dele. A gente vê essa essência encarnada em Yeshua. Yeshua mesmo, ele vai declarar: ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele declara isso em Marcos 18. Então, a bondade de Deus se manifesta tanto no julgamento dos ímpios, quanto na proteção dos justos. Depois ele fala, né? Ele é fortaleza no dia da angústia. O que é essa fortaleza no dia da angústia? É um refúgio inabalável. Inabalável. Isso aqui profeticamente aponta para Yeshua como a nossa cidade de refúgio espiritual. Durante os dias de tribulação, né, os dias difíceis, Ele é a nossa fortaleza protetora, inabalável. Para quem? Para aqueles que o buscam, que o amam. E a palavra no final desse versículo vai dizer assim: e Ele conhece os que confiam nele. Essa palavra conhece, né? Conhecer é o verbo iodeia em hebraico, que significa uma intimidade relacional, não é um entendimento, um conhecimento apenas intelectual, mas é aquele conhecer de intimidade, né? É aquele conhecer de uma conexão, de algo íntimo, de algo profundo. E Yeshua fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Que tremendo. Esse conhecimento é a base da nossa segurança eterna no Senhor. Então, Nínive aqui simboliza todos os poderes mundiais, né, que se opõem ao reino de Deus. Tudo que nós vemos hoje de corrupção, de tramas, de conspiração, todo o governo corrupto, todas as pessoas que se envolvem, se unem, né, e tramam e aspiram à maldade, queridos, há um juízo já estabelecido, entende? Nós vemos o livro de Nínive, ele começa de uma forma muito forte, muito dura, estabelecendo o juízo de Deus sobre esses poderes mundiais que se opõem ao seu reino. Então, é uma destruição que ela virá e ela perfigura, né, esse julgamento escatológico que Yeshua vai executar na segunda vinda. Então, entenda uma coisa: Deus não está alheio à maldade do mundo. Deus não está alheio às coisas terríveis que acontecem nesse mundo, de forma nenhuma. Há um tempo determinado para a execução do juízo dele. E da mesma forma, né,
a gente vê que nesse contexto que a gente está lendo aqui, o povo judeu, historicamente, nesse contexto aqui histórico, eles estavam sendo oprimidos, eles estavam sofrendo por diversos impérios naquela época, né? E Naum, o profeta Naum, ele vai profetizar e ele fala que Deus não permitirá que a injustiça prevaleça indefinitivamente. Então, Yeshua, ele é aquele que vai vir, né? E ele vai executar a justiça do nosso juiz, do nosso Deus, que é o suprassumo, né, da justiça. Então, a gente precisa confiar na justiça de Deus e não esmorecer, né, com a maldade do mundo. Muitas vezes as pessoas ligam a televisão e se alimentam, né, de tanta notícia ruim, de tanto caos, e aquilo ali é algo que vai adoecendo as pessoas, vai adoecendo a mente das pessoas. Entenda que a palavra fala para que a gente não se conforme com esse mundo, que a gente não venha se amoldar a esse mundo, mas que nós devemos renovar a nossa mente naquilo que nos traz esperança. Nós devemos renovar a nossa mente na palavra de Deus, que limpa a nossa mente. E a palavra de Deus, ela é muito clara. Ela nos traz a verdade inabalável, a verdade irrefutável, a verdade inevitável. Nós devemos confiar na justiça de Deus, mesmo quando a gente vê injustiças que aparentemente estão triunfando. E isso eu falo num aspecto global e num aspecto individual na sua vida. Se hoje você está sofrendo injustiça, se hoje você está sofrendo calúnias, se hoje você está sofrendo opressão, né, de pessoas que agem com maldade, querido, confia na justiça do Eterno. Lembre-se desse versículo, guarde esse versículo no seu coração. O Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. Você está angustiado? Se refugie nele. Ele é a sua fortaleza e ele conhece os que confiam nele. Então, o ato e o fato de você, no dia da sua angústia, buscar refúgio nele, você buscar, né, se refugiar nele, o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Você está demonstrando a sua confiança no Senhor no dia da sua angústia. E o Senhor conhece aqueles que confiam nele. Certo? Então é a gente buscar, né, o refúgio no nosso Deus, no nosso Rei, nos dias da angústia. É a gente cultivar o nosso relacionamento com Ele. Porque quando você cultiva o seu relacionamento com o Senhor, você se torna conhecido por Ele, conhecido por Ele. Então, queridos, entenda uma coisa. É tão tremendo, tão extraordinário isso. Porque o nosso Deus, Ele é ao mesmo tempo um Deus zeloso. Em hebraico é o termo El-Kana. E Ele também é El-Rahum, que é Deus misericordioso. Então, essas aparentes tensões, né, elas se resolvem de forma perfeita no Senhor. Ele satisfaz a justiça na cruz. E Ele oferece misericórdia a todos aqueles que confiam nele. Amém? Logo no início do livro de Naum, a gente vê como é forte isso, né? Ele, no versículo 2 a 6, ele traz algo muito impressionante aqui. Ele fala, Deus é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e ele reserva a ira para os seus inimigos. O Senhor é tardio em se irar.
mas em grande força ao culpado não tem por inocente. É de arrepiar ou não é, queridos? É de arrepiar ou não é? Então não pense que o Senhor está alheio. Não pense que o Senhor está alheio à maldade do mundo, certo? E a gente vê nesse versículo 7 que nós lemos, que fala da bondade do Senhor. O Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Aqui, o que nós estamos vendo? Um contraste intencional. Após descrever o terror da ira divina, Naum, ele vai mostrar o outro lado. Ele mostra a bondade protetora de Deus para aqueles que são seus, certo? Para aqueles que são seus, que são do Senhor. Agora, quando a gente vai para Isaías 43, que conexão extraordinária, né? Que conexão mais poderosa, mais maravilhosa que nós temos aqui. Isaías 43, meu Deus. Ele vai dizer assim, deixa eu pegar esse trechinho aqui. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou ao Israel. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Olha isso, olha que conexão extraordinária. O Senhor conhece aqueles que confiam nele. Em Isaías 43, a gente vê o Senhor falando, eu te chamei pelo nome, você é meu. E quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, ele não te queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, eu dou o Egito como resgate por você, e a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, aleluia, porque eu o amo, meu Deus, e darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos e do Ocidente ajuntarei a você. É forte ou não é, queridos? Que tremendo, que extraordinário, que texto mais glorioso. Que conexão, que presente que é esse maná nessa manhã. A gente vê Naum 1:7 e Isaías 43. Eles se entrelaçam aqui numa profética, numa profecia extraordinária. O mesmo Deus que é fortaleza no dia da angústia é aquele que declara: eu te chamei pelo nome e tu és meu. Amém? Naum, ele usa essa palavra iodeia, que é a palavra conhece em hebraico. E Isaías vai revelar esse conhecimento, que é um conhecimento tão íntimo, que ele nos chama pelo nosso nome. Yeshua é a promessa, né, em carne, que quando a gente passa pelas águas da tribulação, ele não está observando de longe, mas ele está caminhando conosco, ele caminha conosco através do fogo, ele caminha conosco sussurrando o nosso nome. Aleluia! A bondade de Deus, ela não é um conceito abstrato, queridos. Não é um conceito abstrato, mas ela é pessoal. Ela transforma cada vale que a gente passa, cada vale da sombra da morte, numa jornada onde a gente ouve a sua voz nos dizendo: não temas, porque eu te remi. Eu te remi, eu te salvei, eu sou o teu redentor e tu és meu e eu sou contigo. Essa fortaleza, nenhuma Nínive pode destruir. Amém? Aleluia.
Deus é maravilhoso. Entenda que o Senhor nos redimiu. Esse amor é tão profundo, tão profundo, tão profundo, que Ele nos redimiu antes mesmo de nós nascermos. E Ele promete estar conosco quando as águas nos ameaçar, quando o fogo tentar nos consumir. Que você lembre dessa promessa, dessa palavra nos seus dias mais difíceis. Que essa palavra, ela se torne uma palavra tão tangível na sua vida, tão real na sua vida. Lembra que Ele apenas não conhece o seu nome, mas Ele gravou o seu nome em suas palmas, nas palmas da sua mão, quando Ele pagou o resgate pela sua vida. Entende? Nós fomos resgatados para Ele como seus para sempre. Quando Yeshua nos compra na cruz do Calvário, nós somos dele para sempre. E a bondade de Deus, queridos, não é sentimento. Ela é uma ação. Ela é uma ação redentora que transforma cada dia de angústia numa oportunidade de nós experimentarmos o quanto nós somos preciosos, o quanto nós somos honrados e o quanto nós somos amados aos olhos daquele que deu as nações para salvar as nossas almas. Você crê nisso? Você toma posse dessa palavra? Amém? Oh, glória, aleluia. Que o Senhor te restaure, te renove, te fortaleça. E amanhã estaremos aqui firmes e fortes, juntos no propósito. Maná está acabando, gente. Até o dia 17 de dezembro, tem menos de um mês aí de maná. Então esteja presente, acorde cedinho, se alimente da palavra. Amém? E depois, continue seguindo conosco os estudos das Parashot. Amém? Deus abençoe vocês, um excelente dia. Shalom, shalom.